Cai após a fase de grupo, 16. Cara, conquista a Copa do Mundo praticamente 80%. O Igor deve pensar assim, a voz de torcedor ali. Olha, eu acredito mesmo, apesar de ser... É isso que eu ia dizer. Você acha que devia ter um... Por exemplo, eu citei o Falcão, citei o Kaká, citei o Cafu. Alguém junto com ele, tá bom, só ele... Você gostou da confirmação? Eu adorei, cara. Eu adorei, apesar de, assim, saber também que conquistar uma Copa do Mundo, um treinador estrangeiro numa seleção conquistando Copa do Mundo seria uma primeira vez também, não é? De quê? É que eles falam pra caramba aqui, sabe? Estão falando um monte aqui. O Ancelotti treinando a seleção brasileira, ou seja, um estrangeiro numa seleção, seria uma primeira vez, não é? Numa Copa do Mundo seria uma primeira vez. Já teve aqui pontualmente, aqui ou ali, lá pra trás, mas numa Copa do Mundo. Não. Um técnico estrangeiro sendo campeão dirigindo um outro país? Isso. Nunca teve. Alô, gente, ajuda! Eu acho que não. Nunca. Acho que nunca teve, não. Tem muito. Por exemplo, dessa fase de sucesso dos técnicos portugueses, o técnico de Portugal é espanhol. Por aí, né? Então, não tem tudo. Quer dizer que você pode votar. Como é que tá agora? Depois vocês veem aí, dá uma atualizada. Ah lá, você tem o QR Code. Cadê o QR Code? Tá ali o QR Code? Ah, tá certo. Prendi o lado, tá ali. Tá ali o QR Code, a gente faz com a mão direita assim, vai lá no QR Code, tá vendo? Se fizer com a mão esquerda, não vai para lugar nenhum. Faz com a mão direita aqui, não tem nada a ver com a esquerda e direita, pelo amor de Deus. Vou fazer com a esquerda agora aqui para dar certo. Pronto, aqui tá certo. Agora deu certo. Agora deu certo. Porque você pode votar usando ali o QR Code. Não deixa eu apresentar o nosso debatedor aqui. Não veio, fez aniversário anteontem. Parabéns. Vamos falar o quanto foi? Olha lá, dá um sorriso aí, Lucha. Fez aniversário anteontem, não vou falar a idade, mas fora o gato, né? Que teve a história do gato, mas deixa pra lá que essa negócio do gato já passou. Você não podia ficar fora hoje, é seu dia de descanso, te peço perdão, mas você não podia ficar fora, porque você que levantou até pra nós, pra mim aqui, essa coisa de, olha, jogar eliminatória, jogar na América do Sul, jogar nessa circunstância difícil. Você foi técnico da seleção, passou por isso, Falcão foi técnico da seleção brasileira. Então, o Ricardo Rocha jogou, a gente pode falar disso. Boa noite, Lucha, diga lá, abre um sorriso aí. Boa noite, Galvão, boa noite a todos aí. Igor, boa noite, é um prazer, queria estar com você aí. Eu já fui entrevistado por ele, hein, lá atrás já. Já. Contei, não sei se entrou na lista dos top lá, mas tudo bem. Não, nos top não. Galvão, o Falcão, ele levantou o sapato, mas eu não fui hoje aí, então não dá pra levar o teu sapato, não. Tá bom. Não, Você me diga eu ainda uma tô coisa. esperando o sapato, hein? Gostou, não gostou? O que você teria a dizer da chegada oficial agora do Ancelotti? 2 anos e meio depois que começou essa conversa. Galvão, quem não vai gostar do Ancelotti? Nós já falamos sobre isso aí no programa, né? Acho que o Ancelotti é um nome que o mundo não vai rejeitar. Para onde ele for convocado para ir, ele vai ser aceito. O problema não é o Ancelotti falando de treinador. Acho que o problema é a instabilidade que gera no Brasil hoje com o futebol brasileiro. Ele vai ter uma dificuldade, eu acho que esse é um dos problemas que ele vai ter que ter alguém do lado dele para orientar nesse sentido, porque a América do Sul, nossa competição é diferente, apesar de só faltarem 3 jogos, né? Então isso facilita bastante. Quatro. Aqui, 4 jogos. Aqui o negócio é pouco diferente. Altitude, campo ruim, conhecer a pressão da torcida, a pressão da imprensa, porque o Ancelotti que a imprensa toda queria, hoje a conversa toda que eu fui olhar por aí, já é será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que ele vai sentir falta disso? Será que vai ser cobrança para poder ele conseguir aquilo que trouxeram ele para cá para conquistar a Copa do Mundo. Levaram ele para o Brasil para passar tempo aqui. Ele veio para ganhar uma Copa do Mundo. A responsabilidade é muito grande. Não sei se ele vai ganhar. As dificuldades vão ser imensas para que ele possa conquistar. E o maior problema hoje para que ele possa ganhar não é a qualidade dele. É o problema com a CBF, com a população brasileira, com a seleção brasileira e com os nossos jogadores. Não existe um clima propício para que o Brasil possa desenvolver e falar assim, o Brasil vai em condições de ganhar uma Copa do Mundo. Eu não vejo isso. Vamos ter que esperar. Vanderlei, você está aqui, viu? Você está aí, mas você está aqui. Você tá no Tocantins, você tá em casa. Eu estou aqui na casa da minha filha, a Vanessa.
Em São Paulo? Em São Paulo, é. O que você tá fazendo que você não tá aqui? Meu, hein? Alô, mas tá bom, mas tudo bem. Mas tá aí. Sinta-se à vontade e vamos, como se você estivesse aqui. Tá certo? Vamos conversando. Mauro, eu te interrompi, por favor. Não, eu só acho o seguinte, e o Luxemburgo acabou acrescentando isso também. Eu acho que, primeiro, o tempo é curto, perdemos muito tempo. Perdemos. Mas qualquer um... Quero te dar... Você foi aqui de todos o único que bancou, que falou. Não, eu falei que ele estava no páreo ainda. Nem Falcão bancou, ele já tá falando. Eu falei que ele desde o primeiro programa, eu falei, ó, o Ancelotti ainda está no páreo. Não tá, porque não vai acabar, o contrato é 2026. Bom, enfim, era o preferido. Você falou com o presidente lá no Catar, e eu, em janeiro de 23, falei com ele, e ele falou 95% de ser um estrangeiro. É que eu falei em dezembro, ele ficou me ligar em janeiro, pra gente conversar de novo, eu tô esperando até hoje, mas tudo bem. Mas enfim, ele sempre quis o Ancelotti e veio. Bom, demorou, então o problema é que demorou. Então qualquer um que pegasse agora, só faltam 12 jogos, no máximo, se a gente conseguir fazer uns 4 8 da eliminatória, amistosos. mais 2 datas FIFA, e mais 2 datas FIFA, 4 e 2, 6 e 2, 8. Então, 8 amistosos. 8, se possível. 4 amistosos ainda este ano e 4 amistosos no ano que vem. Sendo que o último deles, dia 9 de junho, e a Copa começa dia 13. Então, aqueles de cima da hora. São 8 datas FIFA. Aí ele, me parece que ele já falou, ó, quero amistoso com time pesado. Todo técnico lá sempre quis. Isso é difícil. Mas é difícil. A gente vai jogar com o time que está disponível. Ninguém vai jogar com a Itália, com a Alemanha na véspera. Mas, enfim. Mas então, sabe uma coisa, Mauro? Vamos conversando aqui. Sim. Uma coisa que é importante as pessoas saberem disso. Rapaz, eu fiquei pequenininho ali, o Luxemburgo ficou grande, deixa eu chegar pra cá. Uma coisa que precisa saber. Mas por que o Brasil não joga com a Itália num amistoso? Por que não joga com a Alemanha? Por que não joga com a Espanha? Jogou. No começo agora do Dorival, jogou com a Inglaterra e jogou com a Espanha. Aliás, o jogo com a Espanha jogou com a camisa preta, porque era um Existem alguns confrontos, né? De FIFA com UEFA, com datas, com não sei o quê. Então, quando tem as datas FIFA, tem coisa eu sei lá. Eu sei que não tem disponibilidade desses times. E nem muito interesse também deles. E tem um time que também não quer jogar com o Brasil, não. Exatamente. Mas para resumir o meu pensamento, ele não vai ter problema nenhum com eliminatórias. Nós já perdemos 3 vezes para a Bolívia em eliminatória. Ele vai lá, perde mais uma, 1-0. O Parreira foi lá, perdeu, ganhou a Copa. Se ele ganhar os 2 jogos no Brasil, o Brasil vai a 27 pontos, classifica. Arruma um empatezinho com o Equador ou mesmo com a Bolívia lá. Então, qual o problema? Se ele fosse disputar todas as eliminatórias, começar com todos os jogos, eu diria, pô, ele não tem experiência nisso. Então, foi lá, perdeu, resolve. O problema é o tempo para arrumar o time. Agora, qualquer um teria esse mesmo problema. Só um ano, só esses amistosos. E ele, com a competência que tem, eu acho muito bem indicado para tentar resolver esse problema. Porque classificar nós vamos. Foi lá na altitude. É um técnico fantástico. Isso, hein? É um técnico fantástico. É fantástico. Então ganha os 2 jogos no Brasil, vai para a Copa. Agora, como iremos para a Copa? Temos pouco tempo. Ele tem uma outra dificuldade. Ele nunca treinou seleção. O Luxemburgo sabe disso. Quando você sai de um clube que você tem contato diário, Falcão, etc., pegar, depois começar a conversar com o jogador de 2 em 2 meses. Essa é uma dificuldade que qualquer outro, Abel Ferreira, que nunca treinou, teria, e outros que nunca treinaram, teriam. Isso é uma diferença do dia a dia. Mas eu queria aproveitar isso para perguntar para você, Falcão. Mas ele tem competência para isso. Você começou treinador com a seleção brasileira. Depois da Copa. Deixa eu botar na minha cabeça. Eu nunca vou ser treinador. Se for, é para começar com a seleção. Uma coisa que eu pensei. Apareceu a seleção, Apareceu, você começou com a seleção. Mas em relação a... Ele está dizendo essa coisa que o Luxemburgo também me chamou a atenção hoje. Luxo, se você quiser, você conversa aqui com o Falcão. Esse negócio, no clube, o técnico está todo dia no clube, treina 5 dias por semana. E o tempo inteiro, vivendo ali o jogador, o problema dos jogadores. Por exemplo, o Vinícius, hoje estava na fisioterapia, ele sentiu, no final do jogo de ontem com o Barcelona. Não sei se será problema para a convocação, acho que não, acredito que não, mas sentiu. E na seleção, você recebe os caras, tem 2 dias para treinar e bota para jogar. Mas eu acho, sabe, isso é histórico, né? Quando vai para uma Copa do Mundo ou para uma Copa América, tu tem lá uns 15, 20 dias para trabalhar. Eu acho... Copa do Mundo e Copa América. Sim, eu acho que num momento desses, que você não tem tempo, você não tem que ser treinador. Você tem que ser selecionador. Saber selecionar os jogadores que possam casar e que já tenham conhecimento. Eu não vejo tanto problema no tempo, porque você vai ter que casar jogadores. O ataque da seleção provavelmente está no Real Madrid.
Aí começa a vir para trás, certamente vai ter que chamar o Casimiro, ele vai chamar gente que ele vai, esse grupo que ele vai montar é um grupo que ele precisa ganhar rápido. E para ganhar rápido ele não vai ter tempo para treinar, ele vai ter tempo para selecionar. Por exemplo, se o Ricardo Rocha tem uma característica de zagueiro e o Mauro tem uma parecida, eu vou chamar os dois. Eu não vou chamar o Ricardo mesmo e chamar o Igor, que é muito melhor que o Marco, mas que nunca jogou com o Ricardo. Não, vou chamar alguém que possa trabalhar com que são acostumados a jogar junto. Você sabe que se eu estivesse lá de lá, eu gostaria muito de saber, e vou pedir a você, eu conheço o Ancelotti, já tive até o Leonardo, fui jantar com ele, com o Leonardo, com o Felipe Massa, quando ele dirigiu o PSG, foi jogar lá no Campeonato Francês, foi jogar, já nem lembro. Depois lá também, já conversei com ele, perguntei para ele se o Falcão era tudo isso que ele falava mesmo, ele falou assim, Paulo Roberto era o nosso solista, mas diga para ele nunca se esquecer que quem carregava o piano para ele era eu. Ele carregava o piano para o Falcão. Não vou dizer que não, não vou dizer que não é verdade, porque o cantor da seleção brasileira. Tá esperto mesmo, né? Sabe o que eu dizia assim? Você daqui, você é amigo dele, amigo íntimo dele. Vocês jogaram juntos, fizeram sucesso como jogadores, são amigos até hoje. Você de vez em quando ia lá para Madrid, passar um tempo com ele no Real Madrid. Então vocês são amigos. Quem é Carlo Ancelotti? Por exemplo, lateral dele tem que marcar. O lateral tem que apoiar, como é que ele pensa, como é que ele... E a cabeça dele em relação ao jogador, uma coisa que eu admiro nele, ele nunca é violento com o jogador, ele sempre é um cara da boa. Como é que é o Ancelotti? Ele várias vezes disse, não só... pessoa. Não para mim, ele disse nas entrevistas que o lateral dele tem que marcar. Então tem que marcar. Ele gosta que o lateral que marque, né? Se puder dar uma ajudadinha na frente também, mas ele quer marcador ali. Cabeça de italiano. Por isso que às vezes ele usou até o Militão como lateral, tá? Verdade. Mas ele assim, ele é um cara de uma facilidade, de uma humildade que não é comum no treinador do tamanho dele. Não é comum. De repente chega, vai ver um treino no Real Madrid, como eu fui ver vários treinos, fui ver o jogo do Manchester United, o Manchester City do Guardiola com o Real, quando deu aqueles 3-3 em Madrid, que foi um jogo espetacular. Eu passei a semana vendo os treinos e tal. Aí ele subiu, depois do jogo e tal, aí sentou, deu um beijo na mulher dele, começou e perguntou para mim, fez assim, Paulo, tu acha que nós treinamos, deu para apresentar no jogo? O Ancelotti perguntou isso, não é o João da esquina. Eu digo, porra, eu acho que sim e tal. Quer dizer, ele tem muita humildade, é um cara espetacular. Uma história que o Deco me contou, tá? Hoje trabalha no Barcelona. Jogando... O Deco foi falar com ele porque queria jogar na Itália, Ricardo. Tem uma proposta da Itália, e ele estava no aquele time lá da Inglaterra, ele treinou... Chelsea. Aí assim, eu quero ir para a Itália. Que Itália o quê? É muita marcação lá, Deco. Vai fazer o quê? Os caras vai ficar aqui, vai jogar comigo. Aí 3 dias depois teve um jogo do time. E o Deco no banco. Pô, na segunda-feira ele foi simulante. Pô, mister, o senhor disse para mim que... O quê? O jogo de ontem? Não, é jogo para você, jogo para você. O clássico de domingo que vem. Ele desmontava a polêmica. Isso é a capacidade dele, de desmontar, de escutar. Ele tem uma humildade absurda para o tamanho dele. E acho que isso é a força dele. Ele escuta as pessoas. Então, eu gosto dele. Acho que estou feliz que ele venha para cá, porque acho que vai ganhar a seleção e ele também. Lucha está te chamando. Fala, Lucha. Oi, assim, eu vou pegar a linha do Falcão, né? Eu trabalhei com o Arrigo Sacchi no Real Madrid. E ele ficou espantado com a minha maneira de trabalhar ofensiva, de buscar o ataque, se protege, mas busca o ataque. O brasileiro não se preocupa com defesa, o italiano se preocupa em defender. Eu acho que isso aí vai ser um ponto importante para o Ancelotti entender. E eu gostei da abordagem do Falcão, porque lateral é lateral. Ele passa a apoiar quando dá. E para você ter um ataque mais solto, o meio-campo mais leve, você tem que ter uma linha de 4 muito forte. E só falar uma coisa hoje: o Brasil não tem lateral defensivo em função daquilo que nós jogamos hoje. Houve uma mudança. Nós jogamos com Cafu e Roberto Carlos, tanto era ofensivo como voltava para marcar sempre. Então, acho que, vendo o Real Madrid jogar, eu consegui assim, analisar. O Real Madrid joga com 2 linhas de 4, e o Mbappé por dentro e o Vini às vezes por dentro quando está defendendo, 2 linhas de 4. E
joga com o Imapé como um falso centroavante. Quando o time passa a defender, o Vini vem para dentro. Quando o time ataca, o Vini abre, fica Vini, Imapé e Rodrigo. Eu vejo ele, eu vou ver agora que eu estou imaginando vendo o Real Madrid jogar. Eu acho que ele vai fazer o Rafinha, não como jogador de lado de campo, mas no meio campo, vai botar o Vini, acho que o Neymar encaixa onde joga o Imapé e o Rodrigo, para ter o início de um ataque leve e solto, e quando perder a bola, ele vai fazer uma linha de 4, ora com o Vini, ora com o Rodrigo, ora passando para ser o segundo atacante por dentro. Me vê muita característica do ver no Real Madrid jogar. Só que hoje, o Real Madrid é o Real Madrid. Eu não vejo o Brasil com uma linha de 4 forte para ser defensivo. O Real Madrid, mesmo com o Ancelotti, que é italiano, o Barcelona fez 16 gols no Real Madrid nessa temporada, bateu o recorde. Então é uma coisa que preocupa, entendeu? Então eu vejo assim, uma preocupação do Ancelotti trazer para o Brasil essa parte defensiva, onde nós estamos aqui, tem que jogar para frente com 4 atacantes, com 5 atacantes. Ele acha que pode ser ofensivo, desde que a defesa seja sólida. Olha que ele olha para trás, eu estou bem protegido. Vamos ver se ele... Por aí. Deixa eu só duas coisinhas só. Quando eu encontrei o Saque em 98, ele estava lá, ele estava indo para o Atlético de Madrid. E aí ele me falou assim, o Vanderlei é muito bom treinador. Agora tu vai ficar com a moral enorme, né? Tu não tem nada de modéstia, mas a gente te elogiou. Tipo, o Vanderlei é muito bom, mas pena que não teve tempo, enfim. O Ancelotti, no Real Madrid, ele perdeu o lateral direito dele, que operou o joelho. Ele perdeu a defesa. Capitão. Perdeu o Militão 2 vezes operado. Ele perdeu agora no último jogo do Ruder, que é o jogador que segura a defesa. Então ele teve que jogar improvisando. Ele pegou um jogador super talentoso, o Valverde, e botou de lateral. Teve que fazer isso. De lateral. Porque que é um jogador maravilhoso, o Valverde, porque sai tudo. Quer dizer, ele não teve defesa. Tá? E o Real Madrid tem 20 jogadores mais 3 goleiros. Quer dizer, e até eu disse para ele lá atrás, manda contratar um zagueiro. Falei com o meu presidente, depois não tem budget. O Real Madrid. Mas aí é uma outra coisa. Eu quero colocar quando ele vai começar a trabalhar, quero botar um comentário do Casa, porque ele vai ser Casagrande, falar o que ele acha e o que ele pensa, mas o presidente do Real Madrid, volta lá atrás, nos Galácticos, ele não convocava, não contratava muito zagueiro, não. Quem levou o Ricardo Rocha para lá não foi ele, não. Ele com o pé do meio campo para frente. Por isso é que o Ancelotti reclamou. Vamos lá, eu quero fugir da tática para ver esse negócio de trabalho dele para voltar. Fala. Não, só uma vez só. Ele uma vez me reuniu comigo e falou assim, mister, bota 11 Zidane para jogar. Eu falei, mas tem um goleiro, pelo menos um goleiro. Mas eu espero isso dele, viu, Galvão? Esse é o presidente do Real Madrid, ele quer saber de atacante, de jeito para frente. Mas eu também espero, vocês estão falando muito de defesa, ele é italiano, vai vir. Eu espero, tudo que eu espero dele é que com ele, Vini, Rodrigo e Rafinha joguem na seleção que joga na Espanha. Que ele monte um esquema para esses 3 jogarem. Lá atrás, que vai fechar com 2 linhas de 4 e 8. O que o Brasil não está dando certo é que esses 3 não estão jogando na seleção a bola que eles jogam lá. O que o Rafinha está jogando é uma barbaridade. O que o Rodrigo estava jogando, agora nem tanto. O que o Vini, melhor do mundo. E na seleção eles não jogam. Como o Ancelotti conhece muito bem eles, inclusive o Rafinha, porque está lá jogando contra, eu espero que ele aproveite o máximo potencial desses 3. Depois ele monta a defesa. Fala, Ricardo, você, porque você ainda não falou, depois eu vou chamar o cara. Não, é rapidinho. Em relação... Não, não vai pedir, não. Pode falar. O treinador bem escolhido, eu acho que não... Quando a gente falava em treinador brasileiro, né, como a gente falou do Renato Gaúcho a semana passada, de alguns treinadores, né, Rogério Ceni, enfim, e a gente falava de alguns treinadores. Esse cara é perfeito. Esse cara tem uma coisa que se chama vestiário. O Falcão falou tudo. Esse cara é sensacional. Eu conversei com o Militão, alguns jogadores. Os jogadores amam esse cara. Esse cara é um cara do bem. O Brasil está precisando de um treinador como ele. Na minha concepção. Quando a gente falava em Renato Gaúcho, era isso. O vestiário leve. Então, é isso que a gente precisa. Mas quando tem que dar o pontapé na porta, ele dá. Não, ele dá. Mas, Falcão, tem uma coisa, né? Vocês estão falando... O Vanderlei falando, realmente a gente tem 4 atacantes. Eu vou ser sincero a você.
Se a gente não cuidar da defesa, a gente não ganha a Copa do Mundo. Ah, claro que você Sou ia eu que falar estou te isso, falando. Você perde a Copa do Mundo. Filipão ganhou a Copa do Mundo quando bota Edmilson ali de volante. Que era que era o quinto zagueiro. Exatamente. Ele fecha seu time. Eu vou te falar uma coisa. Esses 4 da frente podem jogar. Eu tenho minhas dúvidas. Independente de ter qualidade. Eu não sei se eles têm ida e volta. Não tem. É diferente. Real Madrid joga em cima. Ele não tem tempo de trabalhar. A gente está falando isso. Então, ele não vai ter tempo. Você, quando foi zagueiro do tetracampeonato, Colhei muita figurinha. você começou a titular, depois você se machucou na metade do segundo tempo do primeiro jogo, mas tinha Dunga e Mauro Silva ali na frente. Só que há uma diferença. Pela direita, você tinha Jorginho e Cafu para jogar. Pela esquerda, tinha Leonardo e Branco. É diferente do que é hoje. Ok, Galvão. Me desculpe os laterais de hoje. Mas é muito Galvão, diferente do que é hoje. Não, é diferente. Galvão, o que é que eu acho? Eu acho que a gente precisa se acertar primeiro atrás. Hoje em dia, porque na frente é muita qualidade que a gente tem. De trás mesmo. Não é possível que esses jogadores todos que a gente tem não consiga jogar na seleção. Tem uma frase que eu gosto muito que é a seguinte: Depois eu quero ver o Igor falando uma aqui. partida, você ganha com um grande ataque. O campeonato, você ganha com a grande defesa. Não significa jogar defensivamente, mas organizar bem o time que possa saber defender. Galvão, e você participou. O Brasil tomou 3 gols na Copa do Mundo. Eu estou falando de 94. A gente tomou 1 gol quando podia se tomar, já classificado, contra a Suécia, 1-1. Depois tomou 2 gols contra a Holanda. Olha, na frente tem que resolver. Defensivamente, a gente tem muitos problemas. Não é que não saiba jogar, não. É de posicionamento, Falcão. É de posicionamento, concordo. Você está falando de 2 monstros, Cafu e Roberto Carlos. Os caras são monstros. Vamos dizer. Isso é depois, eu falei na sua seleção, era Branco. Era Jorginho e Leonardo. Isso, depois Branco. Jorginho machucou, entrou o Cafu e o Leonardo foi expulso e entrou o Branco. A gente precisa muito... Só fera. Quer ver um exemplo? Tá agora, contra a Argentina. Nós fomos engolidos, jogamos 4 atacantes. O guri do meio campo. Mas é isso que eu estou te falando. Os caras tinham 5, a gente está falando de 4 jogadores. Característica muito ofensiva. Se você abrir dentro de uma Copa do Mundo, você vem para casa. Mas porque todo mundo marca. Ele não vai fazer isso. Não é que não vai fazer. Eu só estou te falando que a gente está falando da parte ofensiva. A minha preocupação hoje com o Brasil é a defensiva. Igor, você. O que você acha? Bom, Qual é a tua preocupação? Sinta-se à vontade. Tá, bom, Isso. Quer botar o chinelo? Bota. Não, vou ficar assim, Eu acho, eu gosto de ver um futebol bonito, pra frente e tudo mais. Mas o que ele tá falando, ele tem toda a razão. Eu acho que... Eu também concordo. Se a gente pensar só de certa forma, um oba-oba, jogar bonito e ir pra frente, não sei o que, esquecendo a parte da defensiva, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Vocês acham que a gente tem as peças ideais, o Ancelotti vai ter as peças ideais para montar essa linha defensiva? Eu acho que o futebol, aquilo que eu entendo como uma boa marcação, é um time compactado. Tá. É um perto do outro, tá? Que possa ter um time muito próximo. Se você olhar lá de cima, você vai ver o teu time assim, tá? Fechadinho. Se você olhar de lado, você vê o time assim, um encostado no outro, se for 4-4-2. Então, assim, a compactação, para mim, e o emocional são as 2 coisas mais importantes no time. O emocional é tirar o espaço do adversário. A compactação é trazer o jogo para um campo pequeno. Fala, Lucha, fala. Deixa, eu preciso chamar o comentário do nosso Casão. Fala aí. Eu tinha que cruzar com o Arrigo Sacchi mesmo, porque quando eu vim da Arábia Saudita uma vez, eu passei 15 dias assistindo ao treinamento do Arrigo Sacchi. Eu aprendi uma coisa lá, que o Falcão falou agora, que é muito importante. Um time não joga com 2 volantes para ser defensivo, com 3 zagueiros para ser defensivo. Um time tem que ocupar um campo 110 por 75, 1/3 do campo, dividido em 3 terços, para ser ofensivamente 1/3, na intermediária 1/3, defensivamente 1/3. Se você jogar para frente e para trás, para um lado e para o outro, você vai estar sempre com 10 jogadores e 1/3 do campo. Então é muito importante você dividir isso aí. Outra coisa, eu comecei lá atrás a falar uma coisa
que hoje dizem que é moderno. Primeira marcação, ela começa com os atacantes. Eu não vejo nenhum problema de você jogar em um terço do campo que você tem o Rodrigo e o Vini do lado, desde que eles venham até a intermediária e compactar a equipe. Para quê? Você ter saída. Eu não vejo nenhum problema ter que jogar o Messi no Barcelona de atacante, eu não vejo nenhum problema tocar agora o Neymar, que não consegue mais vir atrás, jogar como um centroavante falso. Eu não vejo nenhum problema você fazer uma linha 3 no meio campo, com um volante, 2 meias, e o Rafinha passar a ser um jogador de meio campo aqui pelo lado esquerdo, e um volante. E que você tenha essa possibilidade de juntar a equipe. Então, ele vai ter possibilidade de fazer a marcação, o Ricardo falou muito bem. O Brasil não pode, numa Copa do Mundo, tomar 2 gols que não consegue, 3 gols. Agora, ele tem que fazer gol. Se ele fizer um gol, ele vai ganhar sempre o jogo de 1-0. Então, qual é a sensação que eu tenho? Que o Brasil não pode mudar suas características, tá certo? Porque se você pegar o time do Filipão, tinha Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Rivaldo, Cafu e Roberto Carlos. Eram 5 jogadores que partiam para o ataque sempre. Pra cima. Então você tem que ter um equilíbrio muito para cima. Nós temos que ter um equilíbrio na equipe. A Alemanha jogou aqui no Brasil com 3 jogadores de meio campo. E voltava todo mundo aqui atrás, fazia uma marcação muito bem feita. Então, acho que a compactação é o grande segredo. Fala-se modernidade. Modernidade é para frente, para trás, para um lado e para o outro, ocupando 1/3 do campo, dividindo o campo em 3 terços. Muito bem. Vamos ouvir o Casagrande, o que ele achou da confirmação do Ancelotti, para depois a gente começar a falar do Campeonato Brasileiro, que está... Nessa altura, o torcedor do Palmeiras está dizendo: cadê falar do Palmeiras, que é o líder? O Flamengo está em segundo. Teve jogo hoje. O Bragantino está em terceiro, teve jogo hoje. E acabou 0-0 Santos e Ceará. Olha, o Santos levou o jogo para Campo do Palmeiras. O campo do Palmeiras foram 35 mil pagantes. Ou seja, a torcida do Santos está ansiosa, mas o Santos continua na zona de rebaixamento, não ganhou. Olha a campanha do Bragantino, o Cruzeiro, que está em 4, que encostou ali, vem de olhar, tem muita coisa para a gente falar. Cadê o casal? Fala Galvão, fala amigos. Finalmente temos um treinador para a seleção brasileira, Carlo Ancelotti. É uma obsessão do Edinaldo, foi uma fixação do Edinaldo. Ele perdeu um tempo demais, 2 anos nessa história toda, quase 3 anos, empurrando com a barriga um treinador para a seleção brasileira, a seleção caindo aos pedaços, não conseguindo se impor contra nenhum adversário, numa situação desconfortável nas eliminatórias, mas agora temos um treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, ótimo treinador, ótima pessoa, um cara que sabe organizar muito bem um time, um cara vencedor, super campeão, mas tem uma diferença enorme entre treinar equipes, né? Um clube que ele vê os jogadores todos os dias, treina todos os dias, e pegar jogadores só de vez em quando para treinar e formar uma equipe competitiva. Ele não conhece o futebol brasileiro jogado aqui no Brasil, então ele vai precisar de ajuda, vai precisar de colaboração. Vocês lembram quando o Dunga esteve aí, que nós falamos de um treinador com uma comissão de uns 4 jogadores ao lado dele para ele ter mais segurança, mais confiança e para dar um suporte a ele, separar a política da CBF com o trabalho de campo? Então, esse é o grande momento. Por uns 4 jogadores que conhecem bem o Ancelotti, que trabalharam com ele, principalmente o Falcão, que jogou com ele, foi campeão com ele, para ele ter essa total confiança, para mostrar para ele os jogadores que tem aqui no Brasil e também ajudar na convocação da seleção brasileira, principalmente as primeiras convocações, né? Mas, no geral, eu gosto do trabalho do Ancelotti, acho ele um ótimo treinador, mas entre os estrangeiros, a minha preferência era o Abel Ferreira, por trabalhar aqui no Brasil há 5 anos, por ter vencido tudo, por conhecer os jogadores que jogam no Brasil, bem ou mal, conhece como trabalhar com a imprensa, e o Ancelotti tem 1 ano para se adaptar a tudo isso. Mas o resultado, o importante é que a seleção brasileira, sendo tarde ou não, tem um grande treinador para a Copa do Mundo, tem um grande treinador para terminar as eliminatórias e para levar a seleção até uma Copa do Mundo. Se vai ser competitiva o suficiente para vencer a Copa, nós não sabemos, mas nós temos um treinador. Mandou o casal, foi bem Casagrande. E aí, pegar o gancho que ele falou do Abel, um trabalho espetacular do Abel. Às vezes me preocuparia ele como técnico da seleção a falta do controle emocional. Foram quantos cartões que ele tomou? Foi expulso agora de novo, né? Quantos cartões? Quantos? Vamos, gente, fala aqui. Vocês falam tanto pra mim aqui? Teria que depor no Rio de Janeiro e o médico explicou que ele não tem a menor condição física. Coitado, infelizmente a doença é séria. Tem a história no Senado brasileiro, que o senador Girão pediu ao
Comitê de Esportes do Senado, é isso? Comissão de Esportes do Senado, que chamasse o presidente Edinaldo para prestar esclarecimentos. E a Leila, eles questionam a permanência do Edinaldo no cargo lá no Senado. A Leila do vôlei, nossa Leila do vôlei, hoje o senador Leila, que é presidente dessa comissão, assinou concordando com o convite, é convite, não é intimação. É convite para falar, mas tem a história do dia 28, quando a liminar que foi concedida pelo ministro Gilmar Mendes para que ele voltasse ao cargo, está marcado, eu não sei a palavra, eu não sou advogado, eu não sei, não é julgamento da liminar, uma discussão no plenário, é isso? Do mérito. Do mérito chegou a palavra aqui, a palavra chegou aqui na cabeça aqui. O julgamento do mérito. Mas antes disso ele pode cair amanhã cedo, porque já entrou hoje, já surgiu uma petição hoje, porque o problema agora já não está lá em cima, o problema agora está veja só, com a Justiça do Rio. É um ambiente de turbulência. A coisa que mais falou aqui é o seguinte, não vai entrar a política no futebol. É isso que a gente espera que aconteça. E aí nós estamos falando que tem uma blindagem para o Ancelotti trabalhar. A seleção faz uma bolha aqui, vamos cuidar da Copa do Mundo? Vamos. Esquece o que está acontecendo aqui, seja Edinaldo, não seja o Edinaldo, que ele faça o trabalho blindado do que está acontecendo politicamente. Dentre as exigências dele estava exatamente isso. Sem interferência. Eu quero autonomia total aqui no time. Então, quer dizer que o ambiente continua tumultuado. O Edinaldo vai continuar presidente, o Edinaldo vai deixar de ser presidente. Quem é que assume, quem é que faz? Então, isso nós vamos ter que acompanhar aqui. A gente não toma partido, a gente informa as coisas que estão acontecendo. Mas vamos lá, o Campeonato Brasileiro, a classificação lá. Coloca aí no ar para mim. Pá, colocou aqui no ar. Palmeiras tem 19 pontos, Flamengo e Red Bull Bragantino tem 17, o Cruzeiro 16. No programa de segunda-feira eu dizia que tinha 4 pontos, né? Entre os primeiros, aí agora tem 3 pontos entre os 4 primeiros colocados. E logo a seguir veio o Fluminense, que podia estar ali com os 14, tomou um gol aos 48 do segundo tempo, 3-2 do Atlético, a grande vitória do Atlético em cima do Fluminense. O Ceará acabou de empatar com o Santos. Do empate de hoje. Acabou de empatar, Então está lá com 12, junto com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tinha entrado no G6 e agora campanha do Vozão, hein? Belíssima campanha do Vozão. Bahia 12, Botafogo 11, Corinthians 10, vira a página para mim. Fortaleza com 10, o Mirassol, por exemplo, Fortaleza abaixo do que se poderia esperar, o Mirassol fazendo talvez uma campanha acima do que se pudesse esperar nesse início, ganhou de virada em cima do Corinthians, ganhou bem. O Internacional com 9, o Vitória com 9, o Grêmio com 9, o São Paulo com 9. Olha só, gente, tudo 9 pontos ali. 9 pontos é a beirada do rebaixamento. Porque tem o Vasco com 7, situação difícil do Vasco. O Juventude já tomou uma goleada de 6, agora tomou de 5, já caiu o técnico. Mais um, é o oitavo técnico? É o oitavo. Em 8 rodadas. Até agora, né? Oitavo. É à noite ainda. Eu sei lá que vai acontecer de madrugada. Não, 8 técnicos em 8 rodadas. Não, 7 em 8. 7 técnicos. Mas tomou de 5 do Fortaleza. O Santos faz 5 pontos. Situação difícil. O Sport permanece com 2 empates, 6 derrotas, uma posição difícil. Mas ontem vaiaram o treinador, novo treinador do Sport. Primeiro jogo. Com 20 minutos. Eu devo ter imaginado o seguinte, eles não vaiaram o Antônio. Eles acharam que o treinador... Ele volta para lá, você fez tanto sucesso lá. Eles acharam que o treinador... O Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira. Sim, o Antônio, mas eu achei que o torcedor estava achando que era o antigo treinador. E vaiou o antigo. Pode vaiar um cara com 20 minutos. Mas aquela vaia vai para a direção do Esporte. Não, é evidente, mas foi engraçado isso. Mas... Quase quando chega o Valdemar no Flamengo, né? Lembra dessa história? Olha lá, Galvão. Os demitidos. Olha lá, são os técnicos demitidos após 8 rodadas. O Mano Menezes. O Mano foi demitido depois do primeiro jogo. A demissão havia lá do ano passado, vinha do vestiário. Sei, mas tirei ele na primeira rodada. Vinha lá, mas conta porque foi a primeira rodada, né? Mas vinha lá do vestiário. Agora tá lá no Grêmio, tá indo com o Grêmio. O Ramon Dias, então saiu o brasileiro, saiu um argentino. Pedro Caxias saiu o português. Fábio Carilli saiu o brasileiro. Fábio Matias, o brasileiro, que caiu ontem. O Gustavo Quinteiros, outro argentino, caiu. O Pepa, outro português, caiu. Nesse momento eu não sei quem vai assumir o Juventude. Mas que a gente fala tanto dos técnicos estrangeiros no Campeonato Brasileiro. Quem sabe me responder aqui, pegar todo mundo de surpresa. 20 clubes. Quantos brasileiros e quantos estrangeiros? Vou contar até 3. 1,
2, 3. 12. 15 brasileiros e 5 estrangeiros. Hoje. Hoje. Não é tanto assim. Não é que fosse não é mais. tanto assim como se fala. São 3 técnicos portugueses. Depois da queda desses Que o do- aqui? Agora precisa ver se vai entrar estrangeiro ou se vai entrar brasileiro. Não, eu digo, não, tá. Se entrar um estrangeiro, Não, tinha serão 9. 14 brasileiros Agora e tem 6 cinco. estrangeiros. Tinha um 9. Caíram, 4 que ó, caíram. desses 7 aí, 4 que caíram são estrangeiros. Paulo, É, não. exatamente. Acabou a caixinha. O que eu tô, Gustavo é que eu tô Quinteiro dizendo é e o isso. Sim, É, hoje. o número que se chegou são 15 técnicos brasileiros e 5 técnicos estrangeiros. São 3 portugueses e 2 argentinos. Português do Botafogo, do Palmeiras e do Sport. E do Cruzeiro. São 4 técnicos portugueses. Então são 14-6, eu errei a conta aqui. São 14-6. E 2 argentinos, um no São Paulo e outro no Fortaleza. Hoje são 14 brasileiros e 6 estrangeiros. São Vamos Paulo ver era o quem vai entrar no lugar do Fábio Matias. Se passa a ser 13-7 ou se passa. Ou se continua do mesmo jeito. São Paulo era o Fortaleza único bastante invicto, longevo, caiu mas se agora, né? Contar esses Como é que aqui. é? São Paulo. Bateu o recorde mundial de 8 jogos, 7 empates. E quem viaja a Fortaleza, se preocupe. O Mano caiu lá e ontem foi o Fábio Matias. Mais uma Tomou vez. de 5 e o Mano Ma- perdeu a ma- primeira mais- rodada 2-0 pro Fortaleza. Mais uma vez, então, só o Inter de 79 foi invicto. Não, o único. Pronto. Não vamos ter O São mais. Paulo perdeu campeão ontem. brasileiro. Caiu o único na época ontem, foi dos o São pontos Paulo, o corridos. último. Começou em 1971. O único campeão brasileiro foi o tricampeonato do Inter 79. com o Paulo Roberto Falcão. e Falcão aquela turma, aproveitou o gancho, time tá bom certo danado. isso, Falcão, é isso mesmo. O que é? Falcão aproveitou o gancho para dizer, não vamos ter mais invicto. Mas tá certo. Não, mas tá isso certo, tá mesmo, certíssimo, O natural, único né? campeão invicto foi o Internacional. Em 79, eu estava lá transmitindo o 79. jogo. Não é fácil. Não é fácil, claro. E aí, mas vamos voltar aqui pro presente? Vamos embora. Palmeiras é o líder. E aí não há como negar, né? A força do trabalho do Abel. Ontem o Palmeiras e São Paulo, o gol foi no último minuto, mas o Palmeiras buscou o gol o jogo inteiro. Quem que viu o jogo, roda pra gente aí, pra gente vendo, enquanto a gente vai falando. Também só o gol, que é no instante final. A jogada. Agora vai ter o gol. É agora? Não. Não, isso Não é agora nada. Disseram que era o gol. Agora é o gol. Agora é o gol. Agora não vai ter. Mas é que a jogada eu queria chamar a atenção do gol do Roque, que é o terceiro em 3 jogos, ele que não tinha feito nenhum. Isso. Contratação mais cara da história do futebol brasileiro, de um jogador brasileiro. Contra o Palmeiras, já nem sei mais, são tantos milhões, já nem me lembro mais. E ele começou a jogada, ele brigou pela bola, ele fez a finta, ele entrou no segundo tempo, ele faz o cruzamento, a finalização e depois ele aparece. Ele rouba do Ferrarese lá na lateral, o Ferrarese briga, mas ele vai e chuta. Ele consegue passar pro Felipe Anderson. É uma grande defesa, inclusive, do goleiro do São Paulo. Mas ele bateu pra frente e tal. Primeiro você tem que tentar defender. O mal pôde chegar na bola. né? Mal pôde chegar. E aí ele muito feliz, terceiro gol, como você disse, em 3 jogos. E aí a gente já começa a pensar, hein? Já pode brigar pra 9 da seleção? É mais um nome aí. Ele é muito bom jogador. Eu vi esse garoto nascer no Cruzeiro. Quem lançou ele, eu falei na outra vez aqui, foi o Vanderlei Luxemburgo, acho que com 16 anos. O jogo Cruzeiro, a gente estava disputando a Série B, eu estava com o Vanderlei no Cruzeiro, e o Vanderlei colocou ele. Ele entrou aos 18, saiu aos 36. Ele deu tanto pique que ele cansou, ele morreu. O Vanderlei chamou ele, tirou ele, abraçou ele e disse, vamos embora. Afogou. Afogou, o garoto afogou com 16 anos. Esse garoto, ele joga muito, ele foi injustiçado no Barcelona. Eu acho que ele foi Ele mal joga aproveitado muito. lá. Ele joga muito, é um bom garoto. Olha, um profissional. Eu vi com 16 anos, quando eu vi no Junior, eu falei, Vanderlei, vem olhar comigo um jogador. Ele olhou e disse, gostei, é jovem. E eu falei uma coisa pro Vanderlei, meu professor, eu falei, se tu não colocar, alguém vai colocar. Esse é jogador. Baita profissional, um garoto do bem. Tô te falando, o Barcelona não aproveitou esse Mas garoto. ele tá aí com as portas abertas para fazer o papel dele, vai que o Ancelotti gosta e tem... E ele tem que pensar, Galvão, faltando muito jogador. centroavante mesmo, Quem é o Pedro jogador voltou titular? agora, tem- Galvão, quem é o jogador titular hoje da seleção brasileira? Não tem, Galvão. O Centroavante Brasil não não vem tem, não. jogando bem. O Brasil não tem a dúvida. Ah, você vai falar do Rafinha que tá bem. Todos os jogadores estão bem nos clubes. Mas na seleção não tem rendido. Aquilo que o Mauro falou. Não, mas o camisa 9, já há algum tempo que não... Não tem esse mas cara. é porque o Pedro estava mais a gente tá esperando o Pedro. Era o Pedro que vinha da Copa. É o Pedro ainda E é o aí- grande Mas é o candidato. Pedro, mas essa característica que o Ancelotti quer, a gente não sabe. Exato. E Pode você mudar. acha que dá para ele brigar pela seleção? O Vitor? Com certeza, cara. Eu concordo aí que ele foi mal aproveitado lá no Barça. Pra sorte do Palmeiras e do Abel, né?
Porque, de fato, é um puta jogador, tá em choque, gol do Vitor Roque, né? Tá o quê? Tá em choque. Gol do Vitor Roque. Fazendo trocadilho, igual. Isso daí é o que os caras falam nas redes sociais, Galvão. Mas fala como? Como é que Tá fala? em choque, Tá em choque? gol do Vitor Roque. Gol do Vitor Roque. Choque do Vitor Roque, rimou, tá certo. Tá bom. Valeu. Mas o Palmeiras impressiona, né? O time do Palmeiras é muito Pode ser consistente. difícil fazer, mas é aquele time firme, muito bem dirigido pelo Abel. E aquele time firme tá sempre, ou ganha ou tá brigando. Tem Cabeça fria e consistência. coração quente. Tem consistência, é um time que marca bem, que aperta, é um time tem uma bola alta muito boa, ele é muito bem treinado, esse time. Galvão, Muito bem treinado. você quando vê o time do Palmeiras jogar, você pensa, esse time vai chegar. Em qualquer competição. Ele joga na Libertadores, no Campeonato Paulista. É aquela maneira de jogar. O único Isso é um treinador. O único com 100% de aproveitamento na Libertadores. O único. Hoje é o líder geral. Falcão falou Ele muito bem. teve uma queda, e veio, ele ajeitou de novo o time, foi ajeitando, hoje o time está encorpado. E o Olha que- que esse campeonato... Fala, E o crescimento do Palmeiras vem depois que aproveitou a base. Essa base do Palmeiras é um trabalho magnífico.